Bom dia, pessoal, paz e graça a todos que estão aqui no meu canal. Vamos falar um pouco sobre Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eis que eu sei que pensamento tenho o vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejai. Esse versículo é muito usado pela teologia da prosperidade, para falar sobre sonhos realizados, projetos realizados. Olha, Deus tem pensamentos bons a vosso respeito. Não se limite. Se você tiver fé e crer e agir segundo o seu coração, Deus vai dar tudo o que você quiser. Mas será que de fato é isso que esse versículo quer falar? Exatamente não. Esse versículo não fala sobre sonhos realizados, mas eu poderia dizer sonhos sendo frustrados para que sonhos maiores ou os divinos sejam realizados. Por isso é muito importante você ficar até o final desse vídeo para entender o contexto geral desse versículo, que é muito mal utilizado por causa da teologia prosperidade. Meu nome é Jânio e é um prazer ter você aqui. Justamente aqui temos um Deus que interrompe sonhos. É uma palavra forte a muitos cristãos aqui que vivem uma meminice. Deus aqui está interrompendo o sonho de Israel. Por quê? Porque estão levando ele ao cativeiro. Estão levando ele a um lugar que eles nunca desejariam estar. E havia um pensamento de Israel, segundo o contexto aqui, que os que foram para a Babilônia era porque Deus tinha abandonado e Deus tinha deixado. Em contrapartida, os que ficaram achavam que Deus estava com eles, se agarraram às suas posses e ao tempo. Deixa aqui aponta para um Deus que interrompeu o sonho para realizar o maior. O povo não queria estar, o povo se sentia abandonado pelo Deus de Israel. O povo já estava acreditando que as promessas de Abraão não serviam mais. Que as promessas de Abraão não seriam realizadas. Aí que entra o versículo que nós citamos. Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Não o pensamento de mal, mas pensamentos bons. É o pensamento divino, que mesmo que a circunstância daquele momento que eles estavam enfrentando, o sonho ia ser interrompido, ninguém queria ir para a Babilônia, mas Deus ia realizar através dessa obra, através daqueles que foram exilados, uma grande obra. E ele aconselha a ter coragem, a fazer o melhor e ter esperança. E a gente vai abordar mais agora para frente. Essa mensagem ainda serve para nós hoje, serve na conclusão que Cristo é a realização, que Cristo é o objetivo central desse versículo. Ele é aquilo que os profetas apontavam. E o juízo aqui caiu sobre Cristo, a culpa, o cativeiro, a maldição, a escravidão caiu sobre Cristo, nos disponibilizando a liberdade plena, uma liberdade maior que o texto aqui. E como a gente viver nas muitas vezes que nossos sonhos serão interrompidos, porque muitas vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Como disse Agostinho, olha, os meus sonhos não forem teus, Senhor, destrua. E esse amadurecimento de Agostinho saber que os planos dele muitas vezes não serão os planos de Deus, a gente precisa ter isso em mente. Voltando ao texto, os exilados aqui, eles não olharam para a condição do presente, mas para a palavra de Deus, suas promessas e suas alianças. Porque os seus planos podem ser frustrados e acabado, ser esmagado, sua vida poderia até acabar, mas Deus, aquele que fez a promessa, ia realizar. Para nós cristãos, é a mesma verdade, é a mesma coisa que aponta. A gente, muitas vezes, como as circunstâncias se tornam difíceis, a gente vai olhar para o presente. Mas o nosso olhar, a gente tem que olhar para o futuro, olhar para a palavra de Deus, para as suas promessas e a sua aliança. Porque aquele que nos prometeu, ele vai realizar. E ele não nos abandonou. Ele cuida dos seus, Mateus capítulo 6, mostra que ele cuida dos pássaros, dos lírios de vale. Imagine de nós que somos seus filhos. Nós que estamos constantemente, e como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo aqui que os nossos sonhos sejam frustrados, como o povo aqui do cativeiro, ou esmagados, muitas vezes a morte é iminente, mas não é nada diante da nossa esperança, da ressurreição em Cristo Jesus, da herança incorruptível, das promessas, da aliança feita com seu povo, que não pode ser quebrada. As promessas de Deus não serão frustradas. Alguns textos aqui que falam sobre a soberania de Deus, que na realização dos seus planos. Isaías 43:13 diz assim: Ainda antes que houvesse dia eu era, nenhum ar que possa livrar,
alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem poderá impedir? Como Deus agir segundo os seus planos? Mateus capítulo 10, versículo 29 e o 30. Diz assim: Não se vende 2 pardais por um ácer, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Enquanto a vós outros, até o cabelo, todas as suas cabeças estão contados. Mostra a soberania de Deus aqui, que tudo acontece segundo os seus propósitos. E fala aqui que toda a nossa vida, todos os nossos dias, todos os nossos cabelos estão contados, como também o Salmo 139 vai falar que antes que houvesse nossos dias, Deus sabe qual a quantidade de nossos dias e sabe antes de existissem esses dias. Jó 42:2 também fala que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Tendo em consideração, entendendo isso, que os planos de Deus não se frustram, e que sempre Ele caminha para um propósito maior, que cooperando para o nosso bem, caminhando para o nosso bem, como nós devemos agir, como tudo não dá certo, como nossos planos não dão certo, a gente deveria pegar um pouco da teologia do Kurt e dizer, eu não aceito isso, fazer esse negócio, ou a gente deveria fazer outra coisa que o texto nos chama e nos aconselha a fazer. Agora, vamos para o texto, ver o que o texto nos aconselha, o que Deus nos aconselha a fazer em tempos de que nossos planos são interrompidos, mas que nós tenhamos em mente que o que o texto nos aconselha a fazer como nossos planos são frustrados. O texto aqui é muito claro na posição que nós devemos fazer. O que o texto aponta como nossos sonhos serão frustrados. Vamos para o texto. Jeremias capítulo 29, vamos começar do 4. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casa, habitai nela, plantai pomares, comeis do seu fruto, tomai esposa, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, dá a vossas filhas maridos, para que tenha filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuí. Procurai a paz na cidade, para onde vos derretei. Orai para ela e o Senhor, porque a sua paz vos terei paz. O texto aqui nos aconselha a fazer o melhor. O povo de Israel, mesmo não querendo estar ali, não estando afim de uma terra pagã, longe de sua comunidade, longe do seu conforto. Mas o texto diz aqui, tenha coragem na questão de fazer o melhor. Devemos fazer o melhor. O texto aponta aqui para que o povo de Israel casasse. Algo até interessante para uma cultura anti-casamento que nós temos, que o mundo está mal, tal. Mas aqui eles iam viver uma situação de mal, mas eles deveriam construir e fazer o propósito, um mandato cultural através de filhos. Esse seria o grande propósito para futuras gerações do cumprimento das promessas. Ter filhos, casai, dê seus filhos em casamento, se casem. Fala que a aliança entre si mesmo em lugares hostis. A gente deve cumprir o propósito de Deus mesmo em lugares hostis. Ele aqui fala que trabalhar e plantar, e ele fala comer do fruto. Duas coisas interessantes aqui. Plantar, no seguinte de trabalhar. Se esforçar ao máximo, mesmo não estando num lugar tão confortável. Ele olha, trabalhar e plantar. E não apenas isso, ele disse aproveitar, desfrutar. A gente somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Mas a Bíblia também nos aconselha a estarmos aqui plantando e usufruindo de muitas dádivas que Deus nos dá. E aqui o texto também aponta para isso, a desfrutar e comer. Ele também fala sobre orar com a paz. Orar pela paz daquela cidade, pelaquela comunidade, mesmo não sendo a sua comunidade de fato. Ele diz, orai pela paz daquele lugar que eu vos mandei. Devemos orar como cristão, estabelecer a paz. A paz primeiramente em nossos corações, para assim podemos estabelecer a paz àqueles que estão à nossa volta. E a segunda coisa que o texto nos aconselha a fazer é termos coragem. Coragem como tudo não dá certo e levantarmos a cabeça e lutar. Muitas vezes a gente não vai estar no campo confortável, a gente vai estar num lugar de guerra e a gente tem que ter coragem para levantar as nossas espadas e entender a realidade que estamos inseridos. Aqui nesse texto, no versículo 8, convido a vocês, no versículo 8, fala assim, versículo 8 diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que sempre sonham segundo os vossos desejos.
porque falsamente profetizam ele em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Esse texto aqui aponta para os profetas que estavam dizendo, Jeremias está mentindo. Jeremias está mentindo, a gente não vai passar por essa situação, a gente não pode passar por essa situação, mas vocês vão passar por essa situação. O texto diz, eu não aceito, eu sou um filho de Deus, não posso aceitar isso. E aqui o texto nos convida a não acreditar nesses falsos profetas, ter a nossa consciência e termos coragem de enfrentarmos a realidade que estamos inserindo. Por isso, precisamos ter coragem para tirar a espada e lutar e se esforçar ao máximo, porque as dificuldades virão. E a última parte que o texto nos aponta para termos esperança. A esperança que justamente é o que o versículo 11, o tema desse vídeo, quer falar. O pensamento que eu tenho a vosso respeito. Temos a esperança da promessa de Deus, a esperança no plano final, o pensamento final de Deus é bom. Por isso nós devemos ter um pensamento bom a respeito disso. Vamos fazer uma leitura do texto, a partir do versículo 10 ao 11. Diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprisse para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outro, cumprirei para vós, para convosco a minha boa palavra. Tornando trazei-vos para este lugar, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Continuando. Então me invocarei, passarei a orar a mim e eu virei. Buscar-me e acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Aqui fala sobre esperança. Nós devemos ter esperança, colocando na nossa vida prática, esperança em acreditar nos planos de Deus, nas promessas de Deus, e de forma prática. Muitas vezes as pessoas falam da boca para fora, mas as suas atitudes mostram uma desesperança. Se você está cercado por este mundo, cercado pela filosofia deste mundo, você vê claramente que ela está lançada diante disso, lançada sobre suas paixões e não acredita mais nas promessas de Deus. Para vencermos as dificuldades, as circunstâncias que vêm, os planos frustrados, nós devemos ter a esperança. Entendermos o plano de Deus, entendermos seus propósitos, entendermos o seu caminho, nos aponta para algo maior aqui. O pensamento que Deus tem ao nosso respeito, eu sei, o Senhor sabe, o Senhor conhece, que os pensamentos que tem ao nosso respeito são pensamentos bons, não pensamentos ruins, para dar o fim que desejais, para dar o fim de regozijo e de paz que nós tanto desejamos. E há promessas, como nós buscarmos de todo o coração, acharemos o conforto, acharemos a paz que tanto almejamos no nosso coração. E seremos achados, será mudado a nossa sorte, os nossos caminhos que parecem embaraçados, o que a gente está vivendo muitas vezes pode parecer impossível, mas Ele mudará a nossa sorte. Por isso, com a fé nas suas promessas, que é revelada através da palavra de Deus, a revelada em nossos corações, a natureza também testifica dessa verdade, mas especificamente nas Escrituras, Deus nos promete. E Ele não é um Deus que muda, é um Deus que realiza e cumpre os seus propósitos e as suas palavras para conosco. Por isso, resumindo esse vídeo, faça o melhor, tenha coragem diante dessas dificuldades e não perca a sua esperança. Aqui o texto fala sobre Deus que está realizando seus propósitos maiores, uma dificuldade que está vindo, o mal que ia vir sobre eles, mas que produziria um fruto grandioso. Assim muitas vezes em nossa vida. A gente não entende muitos caminhos que percorrem, muitas coisas que acontecem, mas o seu fim são bons e justos. A gente tem que ter fé em Deus, porque a gente deixou e repousou todos os nossos anseios diante dele. Eu agradeço você ficar até o final. Também te pedimos, se ficou até o final porque gostou do vídeo, se inscreve, deixa teu like aí, compartilha esse vídeo para mais gente. Deus te abençoe a sua vida.